galera, uma boa tarde para você. Está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta segunda-feira até as 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o cinéfilo, nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Bruno? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte, começando mais uma semana nesse alto astral, que aqui a gente não é super Xuxa, mas sempre contra o baixo astral. Pra meter a questão de filme aí, pra continuar no filme, super Xuxa contra o baixo astral. Nossa. Assistam. Nossa Senhora. E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo. Lorenzo, que é o mascotinho do Hora do Esporte. Luizão, seja sempre muito bem-vindo. O Santos vai cair, hein? Que coisa. Mal começou e já entra fadado ao rebaixamento. Vai cair ou não vai, Luizão? Diz aí. Vai não? Sei não, hein? Vamos acompanhar. Então tá bom, um abraço, Luizão. Luizão que sempre leva informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa, tá certo? E a gente começa a hora de hoje para falar de futebol feminino. Depois da derrota na estreia do Brasileiro A2, o São José buscava a recuperação fora de casa contra o Taubaté. Taubaté que também havia perdido na estreia da competição. Quem levou a melhor foram as donas da casa que venceram e venceram bem. Venceram por goleada. Vamos ver como é que foi o jogo? Solta, Matheus! Jogando no estádio Joaquinzão em Taubaté e no primeiro lance de perigo de jogo, pênalti pro Taubaté. Cacau dominou na intermediária, carregou da esquerda para o meio, trombando com a marcação e tocou para Nayara Pimentinha, que foi derrubada dentro da área, pênalti. A goleira Yolanda do Taubaté veio para a batida e com categoria fez. No cantinho direito de Júlia Conde, Yolanda foi para a rede. Taubaté 1, São José 0. Aos 19, falta pro Taubaté, aqui pela esquerda, Pimentinha passou, quem veio pra batida foi a Edilene, que bateu por cima da barreira, mas Júlia Conde voou pra espalmar pra escanteio. Bela batida da Edilene, bela defesa da Júlia Conde. Aos 25, Cacau dominou como uma pivô, girou na marcação e rolou para Edilene França, que dominou fintando a marcação, levou para a linha de fundo e cruzou no segundo pau, para a pequenina Joicinha tocar de cabeça e ampliar o marcador. Joicinha foi para a rede, Taubaté 2, São José 0. E tinha mais Taubaté, aos 29, Joicinha lá pela direita, lançou Cacau, que ganhou na marcação, tocou pro meio para Edilene fazer, só que a Júlia Goulart salvou o São José 2 vezes de tomar o terceiro. Na jogada de Cacau, Edilene perdeu 2 chances no mesmo lance, porque a Júlia Goulart foi valente mandando para escanteio. Na cobrança de tiro de canto dentro da área, a zaga afastou 2 vezes para o meio e depois da bola ajeitada, Andressa Soares mandou o sapato por cima do gol de Júlia Conde. Segue 2-0 Taubaté. A primeira chegada do São José só saiu aos 31, aqui pela direita. Carol Franco ajeitou para Rebeca, que soltou a bomba de perna esquerda, assustando a goleira Yolanda. Só que aos 46, em mais um ataque do Taubaté, Edilene França tabelou com Pimentinha, que voltou para Edilene pegar de primeira e fazer mais um pro Taubaté. Edilene foi para a rede, Taubaté 3, São José 0, placar do primeiro tempo. Na segunda etapa, o ritmo caiu e a primeira chance de perigo só saiu aos 24 e foi pro Taubaté. Joicinha dominou aqui na direita, trouxe para a perna esquerda e bateu. A goleira Júlia Conde pegou, largou, mas pegou de novo. O São José respondeu aos 32. Pelo meio saiu o toque lá na direita para Carol Franco, que recebeu dentro da área e bateu para Yolanda fazer a defesa e mandar para escanteio. Aos 38, bola lançada em profundidade para o São José. A goleira Yolanda saiu da área e afastou mal nos pés de Tayla, que da intermediária mandou para o gol, fazendo um golaço no Joaquinzão para descontar para o São José. Tayla do meio da rua, golaço. Taubaté 3, São José 1. Tayla foi para a rede. No lance seguinte, o Taubaté poderia ter ampliado. Na jogada lá pela esquerda, bola rolada para trás. Nicole mandou no travessão, perdendo a chance do quarto do Taubaté. Deu azar a Nicole nessa, sorte do São José.
Só que aos 47, Luana Marques dominou na intermediária, carregou do meio para a direita, no bico da grande área, dominou, parou, trouxe para a perna esquerda, ajeitou e mandou o sapato para fazer mais um golaço no Joaquinzão. A goleira Júlia Conde voou, mas não achou. Golaço é de Luana Marques para fazer o quarto do Taubaté e colocar números finais na partida. No Clássico do Vale, no Joaquinzão, deu Taubaté. Taubaté 4, São José 1, placar final. Pois é, Brunão, não foi legal para o São José não, goleada, clássico, e 2 derrotas consecutivas em 2 jogos, tá ruim esse começo de campeonato para o São José. É, um começo complicado, né? O São José o ano passado brigou para não cair e só não caiu porque no grupo tinha o Docimel da Bahia, que era o fiel da balança e apanhou de todo mundo no grupo. Esse ano o São José tem que abrir o olho mesmo para não ser o Docimel da vez, né? Não ser o saco de pancada. E esse grupo do São José e do Taubaté tá mais difícil do que o do ano passado, porque tem mais times de camisa, né? Tem Botafogo, tem Vasco, então tem que abrir o olho aí, porque senão pode ser o Docimel de 2025. Pois é, tem que ficar de olho aberto realmente, porque senão a gente sabe, o São José é uma nova realidade, um time mais jovem, ao comando aí do Adilson Galdino, que nem era para ser o técnico, né? O Adilson era para ser, ele é o supervisor agora da equipe, era para vir no outro técnico, acabou não dando certo, está acumulando as funções e está fazendo aquilo que dá com as meninas. Mais sucesso, força, sorte na próxima rodada. O próximo jogo do São José já será no próximo sábado contra o Avaí Kinderman, lá no estádio Carlos Alberto Costa Neto. É o jogo lá contra o Avaí Kinderman em Santa Catarina. Pois não, Bruno? Esse jogo parece que é em Caçador, não é em Florianópolis. Então isso, Caçador, tem que exatamente. ir para Florianópolis de avião. Se fosse de avião, teria que ir para Florianópolis e mais 8 horas de ônibus. Então, ou pode ir direto no voo rasteiro de ônibus, 14 horas. Então, um jogo já complicado, começa complicado na viagem. Exatamente. Esse estádio aí, o Carlos Alberto Costa Neto, é na cidade de Caçador, realmente. Viagem longa, muito longa para a equipe do São José, faz parte. É o Campeonato Brasileiro, campeonato com distâncias continentais aí dentro do nosso país. Portanto, São José tem que jogar e tem que tentar buscar aí a reabilitação. Repito, sucesso para o São José próximo sábado contra o Avaí Kinderman, 2 jogos seguidos fora de casa, tá certo? Brunão, para a gente fechar esse primeiro bloco, na última sexta-feira o São José entrou em campo pela estreia do Campeonato Paulista Sub-20, enfrentando a Inter de Limeira, no campo do Poliesportivo do João do Pulo. Você tá vendo fotos aí, ó. E o São José foi derrotado pelo placar de 1-0 com o gol do atacante Tomás, da Inter de Limeira. No segundo tempo, o São José pressionou e chegou até empatar a partida com o Eric Ferreira, mas a arbitragem marcou impedimento e de quebra ainda ficou com um homem a menos em campo, porque o volante Kleber foi expulso por reclamação justamente do gol anulado. Aí a situação ficou mais complicada para o São José, que acabou derrotado em casa pelo placar mínimo 1-0. A Águia volta a campo na próxima sexta-feira, dia 2/5, às 15 horas, fora de casa, para o Clássico do Vale contra o Taubaté. Tá cheio de São José e Taubaté, sub-15, sub-17, sub-20 também agora, próximo jogo, mas derrota começou mal, começou perdendo por 1-0 para a Inter de Limeira. Sub-15 e 17 não tem, porque o Taubaté não tem essas categorias, mas o sub-20 tem. Eu confundi. É o feminino. É o feminino. E o Joseense, ele jogou com o Joseense no final de semana do sub-15, sub-17. Esquece que eu falei. Enfim, o Taubaté também vem de derrota, né? Uma derrota até por goleada contra o Audax, foi 3 ou 4-0 para o Audax. O Taubaté jogou fora de casa. E agora os dois times, né? Assim como no feminino, os dois times vieram de derrotas nas estreias. Os dois times agora, Taubaté e São José, se enfrentam para ver quem que joga a crise para o outro lado. Bem verdade. Então, começou o sub-20 para o São José, começou com derrota para a Inter de Limeira. E só para deixar claro, o sub-15 e sub-17, nesse final de semana teve rodada também, mas foi o clássico São José e Joseense, que é o time do Atleta Cidadão. O sub-17 ele venceu por 5-3 e o sub-15 ficou no empate em 1-1. Só para deixar claro aqui, tá certo? Sucesso para os meninos do sub-20, próxima rodada no próximo final de semana, repito, o clássico contra o Taubaté no Joaquinzão. A gente vai para o primeiro intervalo do dia, na volta tem futsal em destaque masculino e feminino para você. Não sai daí, já voltamos.
Muito bem, estamos de volta e a gente está de volta justamente para falar de futsal. Pela segunda rodada da Liga Nacional, o São José foi até Belo Horizonte para encarar o Minas, um confronto de duas equipes que começaram a competição nacional com derrota e buscavam, claro, a reabilitação. E lá em BH, ninguém ganhou, ninguém perdeu, torcida brasileira, diria Fiore Giliotti. Vamos ver como é que foi o jogo? Solta, Matheus! Jogando na Arena UniBH em Belo Horizonte, a primeira chance foi do Minas, nessa bomba do Pinheiro do meio da rua, assustando o goleiro David. Essa passou perto. No lance seguinte, o Minas abriu o placar. Na jogada pelo meio, que começou com Brian, Pedro Carioca dominou de costas pro gol e rolou para Thierry bater cruzado e fazer o primeiro do jogo, o primeiro do Minas. Thierry foi pra rede, Minas 1, São José 0. O São José respondeu com Gabriel Soares, que inverteu o jogo na direita para Luiz Fernando, que pisou dominando e mandou de bico para Thalisson fazer a defesa mandando para escanteio. O São José chegou mais uma vez com Gabriel Soares, depois do lateral cobrado no meio, ele dominou, girou na marcação, trouxe para a esquerda e soltou a bomba, para Thalisson de novo fazer outra boa defesa. O Minas respondeu na jogada lá pela esquerda, Pedro Carioca recebeu livre na cara de David, que saiu fechando e fez boa defesa nos pés de Pedro Carioca. Segue 1-0 Minas. O São José chegou com Danilo lá pela direita, ele dominou, penteou e soltou a bomba para Thalisson mandar para escanteio por cima do gol. Só que quando restavam 2:36 para terminar o primeiro tempo, o São José tabelou de pé em pé, fez a bola girar até chegar aqui na esquerda para Gustavo bater de primeira para empatar a partida na Arena UniBH. Depois do passe de Gabriel Soares, Gustavo foi para a rede e empata o São José. Minas 1, São José também 1, placar do primeiro tempo. Já estamos na segunda etapa e logo com 30 segundos de jogo, o Brian recebeu esse passe em profundidade, carregou, fez o corte no Gabriel Soares, mas na hora do chute fez o mais difícil. Ô Brian, na hora da conclusão faltou perna, segue 1-1. Restando 18:55, escanteio pro Minas, bola rolada para trás, o goleiro Thalisson encheu o pé em cima de David, que fez a defesa. Na sequência, o goleirão do São José bateu com o gol vazio, mas para sorte do Minas, a bola saiu à direita do gol. Continua 1-1. O Minas chegou nesse tirambaço de Rodriguinho do meio da quadra, que passou assustando o goleirão do São José. Mais Minas no ataque, depois do lateral cobrado, Gui Reis fez o toque, David fez esse milagre aí, ó. Olha o detalhe, no contrapé, David esticou o bração no mais puro reflexo para fazer essa defesaça, salvando o São José do segundo. E o Gui Reis não acredita no gol que perdeu, segue 1-1. Mais Minas no ataque, lá pela direita, Biel dominou, carregou, ajeitou e soltou a bomba. David espalmou e Pintinho livre, tocou errado de perna esquerda, perdendo a chance do segundo. Restando pouco mais de 9 para acabar o jogo, o São José desceu pela direita com Gabriel Soares, que rolou livre para Gustavo, que isolou a chance da virada para o São José. Ô Gustavo, segue 1-1. O Minas respondeu com Pintinho, que carregou pelo meio, abriu na direita para Gui Reis, para Biel bater de primeira, mascado e a bola sair à esquerda de David. Depois da bola recuada para o goleiro sem passar da meia quadra ou tocar no adversário, tiro livre indireto para o São José. Na batida, os 5 jogadores do Minas estão dentro da área, bate e rebate até a bola chegar no meio para Gabriel Soares tocar por cima de Virtuoso. Perde a chance da virada o São José. Restando pouco mais de 8 para acabar o jogo, David de novo fez outra defesaça. Depois do passe pelo meio, Pintinho embaixo do gol deu só um toquinho para David no reflexo fazer a defesa. Mais um milagre do goleiro do São José no jogo. Mais um gol perdido pelo Minas, Rodriguinho no meio, recebeu, dominou, brigou, girou para Biel, que deu uma cavadinha, mas a bola saiu em reposição para o São José. Restando pouco mais de 4 para o fim do jogo, falta para o São José. Gustavo rolou para Gabriel Soares dar de bico e a bola passar à direita de Virtuoso, segue 1-1.
Restando 2, outra falta para o São José, na bola rolada do Gabriel Soares, lá na esquerda para Luiz Fernando bater e virtuoso fazer outra boa defesa. Agora, restando 14 segundos, o Minas veio pro ataque com o goleiro Linha, mas acabou perdendo. A bola sobrou com o Gomes, que tocou para Rony. O Minas está sem goleiro, mas o Rony bateu na marcação e a bola ficou com o Minas, que quase se complicou na saída de bola. Mas o cronômetro zerou mesmo, com o empate em Belo Horizonte. Final na Arena UniBH. Minas 1, São José Futsal também 1. Pois é, Brunão, no jogo das duas equipes que também vinham de derrota, São José perdeu em casa para o Sport Futuro 2-0 e a equipe do Minas havia perdido fora de casa para o Atlântico Erechim por 8-1. A maior goleada da primeira rodada foi justamente esse jogo do Minas, empate de 1-1. As duas equipes tiveram oportunidade para de repente sair com a vitória, mas pelo que foi criado aí, acho que o empate ficou de bom tamanho. Bom, ótimo tamanho para o São José, ainda mais que o São José criou, tudo bem, teve chances, mas o setor defensivo do São José parece que está um pouco queijo suíço lá, porque o goleiro David teve bastante trabalho e muitas bolas cara a cara, né? Bolas cruzadas, bolas jogadas em profundidade, que tinha um jogador do Minas nas costas do defensor, e o goleiro David teve que fazer boas defesas, muitas delas com reflexo. Então, diante de tudo isso, foi um bom resultado para o São José, que não perdeu, né? Não conheceu a sua segunda derrota, pontuou. Sempre importante pontuar fora de casa e vencer agora em casa. O São José tem que vencer em casa. Próximo adversário do São José é o Pato Futsal. Isso, é o Pato Futsal. Próxima sexta-feira, 21h, no ginásio Tênis Clube. O que eu falei, Beto? Perdão. 19 horas. 19 horas... eu vi 19, falei 9. 19 horas, 7 da noite, no ginásio Tênis Clube. Enquanto tem Tênis Clube ainda. A gente sempre reforça. O Bruno não gosta que eu fale. Vai virar prédio lá, que beleza. Mas enquanto tem o ginásio, será lá. São José Futsal e Pato Futsal. Jogo importante aí para o São José buscar a sua primeira vitória dentro da Liga Nacional, tá certo? Bruno, mudando de assunto, mas... ainda no futsal, a gente continua falando agora do futsal feminino, São José Futsal Feminino, que foi até Sergipe para a segunda rodada da LFF, que é a Liga Feminina de Futsal. Depois do empate amargo em casa, aqui em São José dos Campos, na primeira rodada contra as paranaenses do Telêmaco Borba, São José vencia por 2-0 e tomou o empate. A máquina amarela trouxe na bagagem uma boa vitória na competição nacional contra o Confiança. A partida foi realizada no ginásio do Instituto Federal do Sergipe, e o Confiança abriu o placar ainda no primeiro tempo e se manteve até o intervalo, mas infelizmente esse gol não foi gravado por problemas na transmissão. No segundo tempo começou a reação do São José, então vamos ver os gols do São José, esses tem todos, o Matheus vai colocar em tela cheia pra gente, tá aí ó. O São José veio aí para o ataque, a Aranda vai sofrer a falta ali ó. Falta frontal. Aí a Lígia, a sergipana Lígia, veio e vai mandar a botina. Olha o golaço da Lígia. Mandou o sapato 1-1, empatado o jogo já no segundo tempo. Aí restando 6:53, jogada da Aranda lá pela esquerda, ela bateu, o goleiro espalmou, a Vanessinha tentou o chute e a própria Aranda chegou para cumprimentar, virando o jogo para o São José 2-1. E restando 5:53, você vai ver aí, ó, recuperação da equipe do São José, ó, pelo meio. A Lígia roubou, tocou e a Vanessinha, o golaço da Vanessinha também, na recuperação da Lígia, a sergipana Lígia, que você viu aqui na sexta-feira, ela falando da emoção de voltar à sua terra natal, Lígia participando e com um gol e um passe, vitória do São José, mais do que importante, 3-1 contra as sergipanas do Confiança, Brunão. O São José que já tinha ido bem na primeira partida, né, como você falou, abriu 2-0, mas no final acabou dando bobeira e deixou empatar o jogo, né, deixou, entre aspas, empatar o jogo. E agora o São José mostra que tem um bom futebol. Lógico que Confiança, acredito eu que seja, como eu falei do Docimel do ano passado no feminino, o Confiança seja o fiel da balança aí, é o time que acredito que vai acabar doando pontos para as outras equipes. Mas o São José não tem nada a ver com isso, tem que vencer os jogos e venceu bem fora de casa e mostra que está numa evolução o time do São José. Muito bem, parabéns para as meninas. E olha só, pela Liga Feminina de Futsal, São José volta à quadra no próximo sábado, também 19 horas, no ginásio Tênis Clube, quando recebe o Cascavel pela terceira rodada da competição. Porém, antes, na quinta, olha só que pauleira para São José, dia 1º de maio, as meninas vão trabalhar em Uberlândia, Minas Gerais, vão até a Arena Praia Clube enfrentar o Praia pela primeira partida das oitavas de final da Copa Brasil. Portanto,
vai para Uberlândia, depois tem a viagem também de volta, né? Porque pouco tempo aí, é longe, pauleira para o São José Futsal, Brunão. Acho que já depois do jogo já volta e já concentra para o jogo que é daqui 2 dias, né? Depois de 1 dia e meio desse jogo. Então, ritmo e tem que rodar esse elenco aí para não cansar as jogadoras também para a partida de sábado, né, da Liga Nacional. Pois é, vamos acompanhar então quinta e sábado, 2 jogos importantes para a equipe do São José. Primeiro fora, depois contra o Cascavel, aqui em São José dos Campos, pela Liga Nacional. Primeiro na Copa Brasil, jogo de ida das 8ª de final, tá certo? A gente vai para o último intervalo do dia. Na volta, tudo sobre o basquete masculino e feminino. Masculino, olha, vai dar a nota, hein? Daqui a pouco a gente volta. Muito bem, estamos de volta com o nosso Hora do Esporte para falar de basquete. Brunão, a coisa tá complicada para o São José, o time masculino dentro dos playoffs de 8ª de final. São José que já havia perdido em casa, voltou a perder no jogo 2. Repito, nos playoffs de 8ª de final do NBB. Desta vez jogando lá no ginásio de São Januário. São José foi novamente derrotado agora pelo placar de 89-83 e terá que vencer 3 vezes o Vasco para avançar às quartas de final. É impossível? Não. Já vimos isso acontecer? Já vimos. Mas está complicada a história para o São José, hein, Brunão? O São José tem que vencer esse último jogo aí para evitar a derrota, né, a eliminação no caso, e trazer esse jogo para São José, que é o último jogo dessas quartas de final em São José dos Campos, para tentar aí sim reverter, empatar a série e aí jogar a última, a grande decisão aí das quartas de final, o jogo 5 lá em São Januário, né? O São José até jogou bem, se recuperou no último quarto, mas não foi o suficiente. Tem que o Regis Marrero, acho que a cabeça que a gente conhecendo ele do jeito que é, a cabeça dele tá fervilhando já desde a saída desse último jogo aí para tentar motivar o pessoal e tentar virar esse placar. E olha lá o ginásio do São Januário, né? Acanhadinho ali, mas é o ginásio do clube, né? Lá mesmo em São Januário, bacana você ver ali um bom público para acompanhar este São José e Vasco, Vasco e São José. E Brunão, quem gosta de basquete gosta de números, o primeiro tempo só deu Vasco. O Vasco foi bem melhor, venceu os 2 primeiros períodos. Venceu o primeiro quarto por 25-19, o segundo quarto por 24-18, levou o jogo para o intervalo 49-37, 12 de vantagem para a equipe carioca. Terceiro quarto, São José venceu, mas venceu por 2 pontos apenas, 25-23. Levou o jogo para os últimos 10 minutos com 10 de vantagem para o Vasco, 72-62. No último quarto, São José ainda tirou um pouquinho a vantagem, venceu por 21-17, mas insuficiente, placar final 89-83. Principais pontuadores de ambas as equipes, Franco Vieta, 23 pontos, 5 rebotes e 2 assistências, foi o melhor do São José, seguido pelo Adiel, 17 pontos, 3 rebotes e 6 assistências, e o Renato Carbonari, 14 pontos, 4 rebotes e 4 assistências. Lembrando que o Matheus Leal não jogou esse jogo também, está contundido, um a menos para revezar na rotação do time. É um jogador que vinha sendo importante para a equipe do São José. Pelo lado da equipe do Vasco, o principal pontuador do jogo, Marquinhos, o Marquinhos foi o melhor do Vasco, o melhor do jogo foi o Vieta. O Marquinhos, 21 pontos, 4 rebotes e 6 assistências, seguido pelo Scheuer, 14 pontos, 2 rebotes e 3 assistências, e o Pauliti com 12 pontos, 2 rebotes e 2 assistências. Hoje acontece o jogo 3, hoje o Vasco pode matar a questão 3-0 em cima do São José e, como se diz no basquete, varrer o São José e avançar para as quartas. O Caxias, você falou, né, que venceu o Flamengo, quem sabe a esperança aí para o São José tem bons jogadores, apesar desse desfalque aí do Leal, que é um grande desfalque. Meu caro Matheus, coloca pra gente os jogos do São José, por gentileza, aqui, só pra gente confirmar. 2 derrotas do São José nos 2 primeiros jogos. Hoje, 7h30, um pouquinho mais cedo. Esse jogo estava marcado para as 8, mas mudaram, 7h30 lá no ginásio de São Januário, Vasco e São José. O São José precisa da vitória para trazer para o 4º jogo no dia 2 aqui e ainda, se possível, mandar o 5º jogo novamente para o ginásio de São Januário, mas convenhamos, tá difícil para o São José. NBB tá rolando, 8ª de final. O Israel preparou
preparou a arte pra gente. Olha só, começou ali a série Minas e Mogi. O Minas acabou batendo o Mogi por 1-0. O Vasco fazendo 2-0 no São José. O São Paulo bateu o Brasília 1-0. A equipe do Paulistano jogaram 2 vezes esse final de semana. O Paulistano estava vencendo por 1-0. Bauru venceu e empatou. Agora o Paulistano já tem 2-1. A maior surpresa é a vitória do Caxias para cima do Flamengo, empatando a série em 1-1. O Corinthians... Aqui está invertido, aqui é a vitória do Corinthians Paulista. O Corinthians Paulista venceu o Corinthians do Rio Grande, então está invertido aqui. O Corinthians Paulista, 10º colocado, venceu a equipe do União Corinthians por 1-0. Franca bateu o Pato por 1-0 e aqui o Pinheiros faz 2-1 no Unifacisa. É as oitavas de final do campeonato. O NBB 17 está se afunilando, está chegando na sua fase de quartas de final, tá certo? Brunão, mudando de assunto para a gente fechar o hora, ainda falando de basquete, mas falando de basquete feminino, na última sexta-feira, o São José foi até Santo André, no Grande ABC, enfrentar as donas da casa pela 10ª e última rodada do primeiro turno da LBF, que é a Liga de Basquete Feminino 2025. O São José vinha de vitória contra o Maringá por 91-71 e o Santo André vinha de derrota para o Mesquita do Rio de Janeiro por 89-65. A partida foi realizada no ginásio dentro do Parque Celso Daniel e num jogo bastante disputado, o São José foi para os últimos 10 minutos de partida perdendo por 16 pontos, 73-57, mas numa recuperação incrível, vencendo por 34-15 nos últimos 10 minutos, o São José venceu pelo placar de 91-88, placar mais do que bom para a equipe do São José, que chegou a uma bela vitória. São José que vem evoluindo aí com o passar dos jogos, e é importante porque estava empatado ali em quinto lugar, né, com os quinto, sexto ali, então é importante para desgarrar um pouquinho desse grupo, entrar mais no grupo do G8, né, se desgarrar um pouquinho do nono colocado ali e também desempatar, ficar mais isolado na 5ª posição. Matheus, no pique, coloca a tabela pra gente, porque tem um empate triplo da 4ª até a 7ª posição. Olha aqui, ó, Campinas é o 4º colocado, 60% de aproveitamento, São José a mesma coisa e Ourinhos também a mesma coisa. Pelos confrontos, a classificação ficou desta forma, portanto, o Campinas fica na 4ª posição, São José na 5ª e o Ourinhos na 6ª posição, todos eles com 60% de aproveitamento. A gente vai falar mais do basquete durante a semana, o basquete feminino e também o masculino, tá certo? Ufa! Vambora, Brunão? Bora. Vambora, então tá bom. Brunão, um grande abraço para você, ótimo final de semana. Ótimo final de semana. Calma, calma. É mais curto, mas calma. Quarta-feira te espero aqui com mais um Hora do Esporte, sempre ao vivaço. Foi um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte. Agora eu e Vieira vamos assistir Super Xuxa contra o Baixo Astral, um grande filme do cinema brasileiro. Até quarta-feira, tchau. Com a participação de Dengue e Praga. Que beleza! Luizão, um grande abraço para você. Eu vi o Luizão traduzir praga e dengue, que beleza. Grande abraço para você, Luizão. Luizão que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora, que vai chegando ao seu final. Fique com a programação da TV Câmara. Eu, Brunão, Luizão e grande equipe. A gente se encontra na próxima quarta-feira. Fique com Deus. Grande abraço. Até quarta. Tchau, tchau.